quando venho para a TV, para o meu programa, Mensagem de Vida, Otimismo e Esperança, sinto-me alegre e feliz, lembrando-me que por meio da palavra e dos conhecimentos posso colaborar e, quem sabe, abrir os horizontes intelectuais e mesmo de tantos telespectadoras e telespectadores. Por isso, novamente aqui me encontro no estúdio da TV Primer, também conhecido como TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quantos telespectadoras e telespectadores já me falaram que este programa os tem enriquecido em conhecimentos sobre muitos assuntos e muitas comunicações, não só sobre a Arquidiocese de Florianópolis, não só sobre a Igreja e sobre Jesus Cristo, e sim assuntos interessantes e úteis para a vida dos seres humanos. Sobre saúde, por exemplo, todos nós sabemos todos nós, digamos melhor, devemos ter uma direção, uma norma em nossa vida. Como vivermos com mais dignidade, por exemplo. E devemos procurar seguir certas normas, certas leis, para preservarmos-nos mais no setor da saúde. E Deus, que é o onisciente, sabendo disso, deu-nos os 10 mandamentos para que nós possamos segui-los, e serão os 10 mandamentos para o nosso bem. E a Igreja também ainda colocou os 5 mandamentos para que nós pudéssemos ainda seguir com mais firmeza, porque estas normas, estas leis e essas orientações nos darão o melhor modo de nós podermos viver nesta vida. E essas normas farão que nós possamos fazer a caminhada com maior segurança, à semelhança de um motorista que, seguindo as normas do trânsito, por certo, estará fazendo a sua viagem com maior segurança e chegará feliz ao término de sua viagem. Então, as normas os mandamentos que o próprio Deus colocou para nós, é para o nosso bem, sem dúvida nenhuma. E podemos constatar na vida de nossos semelhantes e na nossa própria vida, quando nós seguimos este mandamento, o mandamento de Deus. Por exemplo, tomemos o 6º mandamento. O 6º mandamento diz: não pecar contra a castidade. Ou seja, a palavra de Deus nos orienta para vivermos respeitando o nosso corpo, vivendo na castidade, na pureza. Eu tenho visitado milhares de pacientes nos hospitais. Ainda na semana passada, em 2 hospitais, ainda na sexta-feira, eu fiquei num hospital 3 horas e 15 minutos. E no outro hospital, 2 horas, mais ou menos. E assim eu, em contato com pessoas enfermas, e muitas pessoas não precisariam estar no hospital. Por quê? Porque velocidade excessiva, ultrapassagem
indevida, e também, se nós olharmos, por exemplo, quantas pessoas com as enfermidades sexualmente transmitidas pelos contatos sexuais, quando não o HIV. Quantas pessoas nos hospitais por causa de brigas, ou até nos cemitérios. Então, procuremos viver a castidade, viver a pureza, e assim podemos, quantos mandamentos, quanta alegria nos lares quando os filhos são obedientes aos pais. É honrar o pai e mãe, o 4º mandamento, por exemplo. E assim, se nós olharmos, quantas pessoas se dariam muito melhor na vida se procurassem seguir os conselhos, a orientação, e igualmente o bom exemplo dos pais, aliás, quando os pais dão bom exemplo. E vamos neste momento também nos lembrarmos eu já rezei nas Santas Missas, por todas aquelas pessoas, escutei hoje numa rádio ainda, ao meio-dia, aliás, depois de meio-dia, que são 14 as pessoas que, num abrir e fechar de olhos, partiram desta vida para a eternidade, neste incêndio no hospital no Rio de Janeiro, o Hospital Badim. Então, mais de 50 pessoas que se encontram ainda hospitalizadas devido também a este incêndio. Então, aquilo que diz Cristo, está bem claro na palavra de Deus, que nós devemos sempre estar preparados, porque nós não sabemos a hora da nossa partida desta vida para a eternidade. Então, nossa oração em favor de todos aqueles e aquelas pessoas que partiram desta vida para a eternidade, e igualmente rezemos pela recuperação das pessoas que se encontram hospitalizadas, e também para que Cristo Jesus e Nossa Senhora das Dores, cuja festa litúrgica celebramos no domingo, Nossa Senhora, Mãe do Cristo e nossa Mãe, que ela conforte a todos os familiares dessas pessoas que partiram desta vida para outra, e também daquelas pessoas que se sentem tristes, angustiadas, pedindo também, unamos-nos às orações dessas pessoas que se encontram hospitalizadas, bem como aos parentes. E podemos ver como uma coisa pode aparecer de repente, assim um desastre, por exemplo, na estrada, ou, enfim, numa situação nada agradável, muitas vezes, pode aparecer na vida de cada um de nós, quando menos esperamos. Por isso, eu, por exemplo, me acostumei. Eu saio de casa sempre fazendo uma oração ao meu anjo da guarda, e se eu saio de carro, também a São Cristóvão, a Nossa Senhora da Boa Viagem. E olha quantas vezes, sem dúvida nenhuma, já fui protegido pelas forças do alto, com a imprudência, às vezes, de o motorista, ou mesmo, talvez, uma própria pequenina distração comigo mesmo, posso até dizer. E os santos de hoje, celebramos hoje São Roberto Bellarmino, igualmente Santa Hildegarda, Colomba, Sigmund Felinski, Lamberto, Marciano, Jordiano, e os mártires Jordiano, Narciso, Crescenciano. Também hoje é o dia do transportador rodoviário da carga, ou seja, o dia também dedicado aos caminhoneiros. São eles que fazem
todo o transporte com caminhões. Nesta hora que nós estamos aqui, são milhares de caminhões transitando pelas estradas federais, estaduais e mesmo municipais no nosso Brasil. Então, nossas saudações para eles. E todos sabemos que Nossa Senhora é a mãe de Cristo e nossa mãe, e que ela tem mais de 2.500 títulos no mundo todo. Mas sempre é a mesma e a única mãe de Cristo Jesus, igualmente a nossa mãe. E no domingo, então, a Igreja Católica celebrou um dos títulos de Nossa Senhora, que é o título de Nossa Senhora das Dores. E esta devoção é uma devoção bíblica, Nossa Senhora das Dores. Esse título tem a sua fundamentação bíblica, onde exatamente nos diz, quando o menino Deus tinha 8 anos, o que é que aconteceu? Levaram Nossa Senhora e São José, levaram o menino Deus para o templo de Jerusalém para fazer a apresentação. É o dia da apresentação do menino Deus no templo de Jerusalém. Naquela época, e para receber também a benção, o menino Deus e Nossa Senhora. Naquela época não havia ainda o batismo. E por isso, mas havia entre os judeus, ainda hoje, os judeus ainda hoje fazem para o menino. A menina não, porque os judeus valorizam muito mais o sexo masculino do que o feminino. Então, o menino, no 8º dia, deveria ser levado ao templo de Jerusalém para lá apresentá-lo ao Deus Criador, a Jeová, e igualmente receber a bênção lá do sacerdote do templo de Jerusalém, porque o batismo somente foi instituído por Jesus Cristo. Se nós abrirmos, por exemplo, a palavra sagrada em Mateus, capítulo 28, versículo 18, nós encontraremos claramente aqui, onde Cristo diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda, se abrirmos também a palavra de Deus em São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, nós encontramos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, nos diz claramente Cristo Jesus. Mas então, quando ali no templo de Jerusalém, o velho sacerdote Simeão, nós lemos isso também em São Lucas, capítulo 2, onde nós encontramos, então, Lucas capítulo 2, onde claramente nos diz a palavra de Deus: o velho Simeão tomou o menino Deus nos seus braços e exclamou: agora, Senhor Deus, pode deixar partir em paz o teu servo, porque ele contemplou a redenção, a salvação. E logo em seguida, o que é que ele diz também? Ele diz para Nossa Senhora, onde ele diz: e uma espada de dor transpassará a tua alma, em Lucas capítulo 2, versículo 35. O que quer dizer isso aqui? Uma espada de dor transpassará a tua alma. Nada mais, nada menos, ele está dizendo que este menino agora, que tem 8 dias, ele passará por muitos sofrimentos, por injúrias, por calúnias, por bofetadas, por prisão, pela flagelação, pela coroação de espinhos, ainda
e carregando a cruz para o Monte Calvário, e sendo pregado na cruz e morrendo na cruz. E tudo isso, exatamente, Nossa Senhora, Mãe do Cristo, presenciando. Então tem muita razão, uma espada de dor transpassará a tua alma. Aliás, faz o que, uns 5, 6 meses atrás, lá na capela, menino, ou melhor, talvez mais 8 meses, talvez, o menino de seus 9, 10 anos, estava lá com a mãe, e eu estava na igreja, e então a mãe perguntou-me: Padre Pedro, meu filho está perguntando por que esta espada, esse punhal ali cravado no peito da imagem de Nossa Senhora das Dores, e eu não soube responder. Então foi bom eu estar até ali, então eu expliquei para ela e para esse menino essa passagem aqui do velho sacerdote Simeão, onde uma espada de dor quer simbolizar todo o sofrimento. Assim, por exemplo, transportemos-nos para o dia de hoje, por exemplo. Qual não é a mãe que, vendo a sua filha ou seu filho caindo de uma árvore, ou morrendo afogado, ou um desastre no asfalto, vendo ali seu filho enfermo ou pisado, ou até quem sabe partiu desta vida para a eternidade, qual não é a mãe, e mesmo o pai, mas especialmente a mãe, que não sente o sofrimento ali naquele momento? É como que também uma espada de dor estará transpassando também esta mãe, e qualquer mãe. E essa devoção, então, a Nossa Senhora das Dores, ela foi se acentuando cada vez mais pelos séculos afora, especialmente no ano 1230, pelos padres missionários passionistas, e então foram falando do sofrimento. E depois também o Papa Leão XIII, em 1724, ele teve também uma grande devoção para com Nossa Senhora das Dores, e isso então teve uma influência muito grande junto a tantos devotos. Então procuremos nós também sempre nos voltarmos também para Nossa Senhora das Dores, não somente no momento da dor. Em quantas paróquias, quantas comunidades, quantas igrejas que é celebrada a festa em louvor a Nossa Senhora das Dores. Ainda no domingo, na Avenida Ivo Silveira, nós temos lá a igreja dedicada a São Judas Tadeu, e tem missa todo domingo às 8h30. Então um senhor veio ao meu encontro antes da missa e disse: olha, Padre Pedro, hoje meus filhos foram lá para Angelina, para Garcia, para lá tem a festa em louvor a Nossa Senhora das Dores. E assim, quantas comunidades, em quantos municípios do Brasil, onde temos esta festa em louvor a Nossa Senhora das Dores, assim como existe a festa em louvor a Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora, por exemplo, de Guadalupe, que é lá em dia 12 de dezembro, Nossa Senhora Lapa, ali do Ribeirão da Ilha, Nossa Senhora igualmente das Necessidades, como é na paróquia de Santo Antônio de Lisboa, Nossa Senhora da Boa Viagem, como é na comunidade de Saclimões, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, como acontece na Lagoa da Conceição, e assim poderíamos ver Nossa Senhora do Bom Parto, onde todo dia de segunda a sexta-feira há um sacerdote celebrando lá, 12h15, a Santa Missa,
como também na Catedral Metropolitana Nossa Senhora do Desterro. Vê quantos títulos Nossa Senhora tem aqui na ilha. Assim, por exemplo, na Agronômica, Nossa Senhora de Lourdes, podemos ver, e assim, se nós percorrermos pelo Brasil, quantos são títulos diferentes, mas sempre a mesma Nossa Senhora, a Mãe do Cristo Jesus. Procuremos nós também, quando passarmos por sofrimentos, especialmente as mães, que saibam oferecer os sofrimentos por amor ao Cristo que sofreu por nosso amor e também em louvor a Nossa Senhora das Dores. E então o sofrimento se tornará mais suave, sem dúvida nenhuma. E também no sábado nós celebramos também o dia da exaltação da Santa Cruz. Essas duas festas litúrgicas, Santa Cruz, que nos fala de sofrimento, e também Nossa Senhora das Dores, igualmente sofrimento, essas duas festividades são celebradas a Santa Cruz no dia 14 de setembro e Nossa Senhora das Dores no dia 15 de setembro. A cruz, antes de Cristo Jesus, quem olhava para a cruz logo ficava aterrorizado, ficava com medo. Por quê? Porque antes de Cristo a cruz era um símbolo, era um sinal de tormento, de sofrimento. Por quê? Porque os grandes criminosos, os grandes bandidos, os grandes assassinos eram crucificados. E como eles consideraram Cristo Jesus uma pessoa também assassina, uma pessoa coordenando brigas e greves, não era essa, não foi isso Cristo Jesus. Cristo Jesus era pela justiça, defendendo sempre as pessoas injustiçadas. Assim, Cristo Jesus foi contra os ricaços, os anciãos. Pode olhar a Bíblia Sagrada, os que condenaram Cristo Jesus foram 3 classes de pessoas. Os anciãos, que eram os donos de todas as propriedades, os grandes fazendeiros, e maltratavam ali os seus empregados, os seus súbditos, pagando muito mal a diária e dando pouca comida. Então Cristo Jesus, vendo essa injustiça, se levantou contra esses ricaços anciãos. E claro que eles então se revoltaram contra Jesus. A outra classe eram os doutores da lei. Eles diziam que só eles entendiam das leis. E protegiam também as pessoas ricas, porque as pessoas ricas pagavam para esses doutores da lei, e sempre então os doutores da lei favoreciam as pessoas ricas e condenavam os pobres. E por isso Cristo Jesus se colocou contra também os doutores da lei. E a outra classe eram também os sacerdotes do templo de Jerusalém, os sacerdotes judeus. Os sacerdotes de hoje foram instituídos por Jesus Cristo na grande quinta-feira santa, ali na véspera de sua morte, quando Cristo Jesus ali se humilhou, lavando os pés dos apóstolos. Então, Cristo Jesus também foi crucificado, também numa cruz. E foi por meio da morte de Cristo que novamente a humanidade entrou em amizade com a Trindade Santa. Foi apagado aquele pecado de orgulho de nossos primeiros pais, que a humanidade estava separada da Trindade Santa, especialmente Deus, nosso Pai Criador, seu Filho Cristo Jesus e do Espírito Santo, e agora
simplesmente houve novamente uma conciliação. Então, após a morte de Cristo no alto da cruz, a cruz tornou-se um símbolo de redenção, um símbolo de salvação, uma âncora de esperança. Então, de hora em diante, a cruz, quem não gosta da cruz é o demônio. Por isso eu tenho aconselhado a muitas pessoas, eu sempre levo comigo a cruz, seja no bolso, seja no pescoço. Então, continue sempre levando nas bolsas ou no bolso um pequeno crucifixo, ou no pescoço, como tantas pessoas usam, porque o demônio não gosta de uma cruz, ainda mais quando ela é abençoada, e especialmente o demônio não gosta do sinal da cruz, e muito menos quando fazemos sinal da cruz com água benta. Então procuremos nós sempre valorizarmos a cruz, que foi, depois de uma pesquisa que Santa Helena, a mãe do Constantino Magno, o imperador católico convertido pelo Edito de Milão, no ano 313, ele deu liberdade para todos os seguidores de Cristo Jesus, Constantino Magno. E Santa Helena, a mãe dele, fazendo uma peregrinação para a Palestina, para a Terra Santa, ela então se dedicou com uma equipe a fazer uma pesquisa para encontrar a verdadeira cruz de Cristo. E realmente encontraram no dia 14 de setembro do ano 320. Então, houve uma grande festividade, por isso, exaltação da Santa Cruz. Então, procuremos nós sempre valorizarmos a cruz de Cristo Jesus, que é o sinal de nossa redenção, sinal de que nós todos devemos procurar venerar, ter um grande amor para com a cruz de Cristo Jesus. E nesse momento façamos uma oração, especialmente em honra do Divino Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine sempre na nossa caminhada por esta vida rumo à eternidade e que ilumine igualmente todos os estudantes, para que os estudantes cumpram sempre com seu dever. E será para o bem do estudante, aquele que luta, que se esforça. Todo pai, toda mãe quer que o filho e a filha estude, mas há muitos filhos que, infelizmente, desobedecem ao pai e à mãe e deixam de estudar. Mais tarde se arrependem, mas ali é tarde. É como eu tenho dito mais de uma vez, depois do leite derramado, não adianta você chorar. Então procure invocar sempre ao Divino Espírito Santo. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz. Pai dos pobres, vossos dons afáveis dai aos corações, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai-nos do escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e que deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. E vamos agora estar terminando o nosso momento de reflexão, de oração, também de orientação, podemos dizer. Vamos dar agora também a benção a todas as pessoas que estão em sintonia conosco, mas especialmente as pessoas tristes, pessoas desanimadas, pessoas enfermas, e a bênção também da água. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para o iluminar,
atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe orientar sempre, lhe mostrar sempre o caminho certo. E abençoe-nos a Trindade Santa, bem como esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba esta água com muita devoção.